Chamo agora a palco o arqueólogo Elvio Sousa. Bom, muito boa tarde a todos. Não sei se me estão a ouvir. Me estão a ouvir? Muito bem, agora sim. Bom, quero agradecer, em primeiro lugar, em nome da organização da Associação Genos, este amável convite para vos falar um pouco do percurso da arqueologia também, naturalmente, da ligação entre aquilo que são as coisas visíveis e aquilo que são as coisas invisíveis. Ou seja, entre a visibilidade do património edificado e muitas vezes a invisibilidade do património que está soterrado e que está muitas vezes também submerso. Mas naturalmente não vos vou falar da arqueologia subaquática, teríamos aqui o Alexandre Brazão, que faria com certeza um especialista nessa área para vos abordar. Agradeço também a disponibilidade da Câmara do Funchal e a toda a equipa da organização deste evento, como também os arquitetos presentes e a arqueóloga Ana Mendonça. E agradecer também aos autarcas aqui presentes, que devo também, e os especialistas na área da história da arte, da arquitetura, porque aquilo que hoje vou transmitir devo também aos ensinamentos que tive, ao conhecimento pluridisciplinar e essa diversidade de saberes que é muito importante para a transmissibilidade do saber e para termos ferramentas de decisão quando temos que escolher entre aquilo que é possível preservar e aquilo que, infelizmente, não é possível deixar ficar para a memória futura, para os nossos vindouros. E aqui introduzia, eu penso que nesse aspecto será mais oportuno não vos maçar com teorias, mas falar um pouco da experiência que tive durante mais de 20 anos com esse diálogo interdisciplinar. Nos últimos anos estaria, com vossa licença, mais habilitado a vigiar o percurso dos vivos do que naturalmente a estudar os despojos dos mortos. Mas desse aspecto creio que a arqueologia na Madeira e no Porto Santo deve muito à experiência de historiadores de arte, de historiadores, de arquitetos, de arqueólogos, e, ao contrário do que se pensa, ela não começou no século XX, começou no século XIX, dado esse experimentalismo e esse pioneirismo cruzado entre a experiência dos arquitetos e a experiência dos arqueólogos. E aquilo que nós fizemos e aquilo que se continua a fazer nos dias de hoje não deixa de ser o reflexo desse palimpsesto da experiência durante muitos anos. O património ganha se quanto mais diálogo interdisciplinar tiver, sobretudo acompanhando as novas técnicas, as novas metodologias de preservação desse património edificado, o património não é intocável, é fundamental, com base em inventários, com base em registros, com base em saberes cruzados, definir e decidir, e essa capacidade de decisão deve ser o mais acompanhada tecnicamente possível por os agentes decisores políticos, preservar aquilo que é possível deixar para a posteridade. E, infelizmente, eu creio que nós não tínhamos, não obstante o trabalho do arquiteto Vítor Mestre, já há longos anos, não tínhamos um inventário, uma carta exaustiva do património
das ilhas da Madeira e do Porto Santo e mesmo das outras ilhas que não são habitáveis, para podermos ter esse auxílio, essa ferramenta de decisão, nomeadamente para os agentes que decidem poderem fazer essa escolha. Temos exceções, temos casos excepcionais, mas infelizmente ainda não os temos. O inventário é fundamental e naturalmente que um dos aspectos que nós gostaríamos e que eu tive essa oportunidade de ter ao longo da experiência que tive foi o ensinamento, o diálogo interdisciplinar, portanto, a comunhão de saberes entre vários especialistas, entre várias escolas de conhecimento. Eu estou, por exemplo, a recordar-me no caso onde nós fizemos as primeiras intervenções no património arquitetónico, que teve uma componente de trabalho arqueológico, como o Solar do Ribeirinho, na atual cidade de Machico, que tivemos reuniões prévias para uma decisão importante onde intervir, com o calendário de obra que é importante, com os arquitetos, com os engenheiros, de forma que a obra fosse acompanhada arqueologicamente sem condicionar, naturalmente, a previsão inicial e a entrega da obra. Isso é possível, ganha o património, porque temos que ter sempre o seguinte raciocínio. Uma obra no centro histórico, seja ele do Funchal, de Santa Cruz, de Machico, da Ribeira Brava, que não seja acompanhado com olhos decisivos, experimentados, é o equivalente à destruição de uma parte do arquivo documental. Porque temos de ter a consciência de que debaixo das construções existem arquivos de terra que nos trazem conhecimento e que nos trazem elementos e conhecimento para podermos reconstituir o cotidiano e a história das populações no passado. Eu vou-vos passar alguns slides da reflexão do trabalho que fizemos na área da arqueologia. Estou ao Solar do Ribeirinho, em Machico, que foi recuperado pelo arquiteto Vítor Mestre. É um ícone da cidade, atualmente um núcleo museológico Machico, uma referência que os objetos encontrados foram importantes para a musealização e para enriquecer a história das componentes históricas de cada localidade. É essa uma das vantagens da arqueologia, quando os municípios que tiveram por sucessivos acontecimentos históricos, no caso de Machico, o património foi dilapidado por sucessivos ataques corsários, que levaram documentação, levaram imensa coisa, e, portanto, um dos recursos, ou era a arqueologia subaquática, ou era a arqueologia terrestre, onde foi possível recuperar um conjunto de informações importantes. A casa com a porta manualina, isto é uma fotografia no período antes da reabilitação, um pormenor aqui que foi extremamente interessante do ponto de vista do conhecimento da arquitetura, que é a base de um poço cisterna onde é possível reconstituir, foi possível encontrar, portanto, uma arquitetura de madeira que assenta em bases de pedra de cantaria molar, muito semelhante àquilo que acontece, por exemplo, em Lisboa e em outras localidades. Aqui está um pormenor da base de assentamento do poço cisterna, onde a cantaria assentava-se uma estrutura de madeira interessante. Pormenor das escavações, neste caso no mesmo edifício. Aqui ficou ali, faltou uma foto antiga do aqueduto, ficou com o texto, mas uma reabilitação tal como ele se encontrava nos anos 90. Pormenores da história monetária,
história religiosa, da moda, digamos assim, aquela joia que estão a ver ali no lado esquerdo, só existem duas no mundo. Uma delas na ilha onde Cristóvão Colombo chegou, na América do Sul, e a outra encontrada em Machico. Até hoje são dois modelos de joalharia popular, dourada, que mostra a globalização e o indício que também a história é mais difusa daquilo que muitas vezes pensamos, independentemente dos séculos. Recuperação da ponte da Ribeira Natal, utilizando uma metodologia muito semelhante àquela que se utilizava no princípio do século XX, do século XIX, naturalmente com outras estruturas. Este é um pormenor do lado esquerdo dessa recuperação. O Forte São João Batista em Machico, que atualmente está a aguardar, onde foi possível encontrar restos de uma outra construção fortificada do século XVI. Portanto, o aspecto de que perante a arquitetura atual, perante o edifício atual, é possível encontrar restos de estruturas, de edifícios que existiam. Atualmente, uma das metodologias é através da base arqueológica, ou até dos registros depois que são feitos por parte da arqueometria. Mas temos que escavar, temos que procurar na terra para conhecer. E aqui um exemplo dos vários níveis de calhau rolado. Este é um exemplo característico onde é possível ver o pavimento do século XX e depois um outro pavimento do século XVIII, onde houve um enchimento, naturalmente com uma espécie de terrapleno, e depois sucessivas construções, umas mais toscas, outras mais elaboradas de calhau rolado. A Igreja Matriz de Machico, que teve também acompanhamento arqueológico, o Espaço da Misericórdia, também no centro histórico de Machico, onde vai nascer o Museu de História e de Arqueologia de Santa Cruz, que está em curso por via da Santa Casa da Misericórdia, o pormenor das obras. O solar do Massapês no campanário, que também daí resultou uma componente de museologia. O Porto Santo, Casa Colombo, que sofreu obras nos anos 80, infelizmente sem acompanhamento arqueológico, mas que foi possível lá voltar mais... Está a saltar, peço desculpa. Foi possível lá voltar nos finais de 1999 para onde foi possível recuperar também alguns elementos. A casa Torre do Capitão no Funchal, cujo espólio faz parte da Câmara do Funchal e que foi uma das obras também acompanhadas pelo Gabinete de Arqueologia do Funchal. Recordo só um pequeno apontamento que realça-se o esforço que tem sido feito pela Direção Regional de Cultura, que tem arqueólogos contratados, pela Câmara Municipal de Machico, pela Câmara Municipal do Funchal e pelas associações que foram sendo criadas e que fizeram esse esforço para continuar a recuperar essas memórias. Aqui a Capela do Popo, na Zona Alta, Santo António, onde foi possível também encontrar vestígios mais antigos desta construção, troços da muralha do Funchal e aqui um pormenor de uma das peças encontradas nos arquivos dessas obras na muralha do Funchal, aqui relativamente perto da Rua da Alfândega. Este exemplar é um exemplar de grés alemão do século XVII, que vinha, naturalmente, possivelmente para a região, fruto das relações comerciais que a região tinha com várias partes do mundo, mas é o
O único vestígio que nós temos é um fragmento, mas era uma peça, uma garrafa, não é? E o único vestígio que mostra que só foi possível chegar a ele porque tinha um olhar, tinha um acompanhamento, tinha uma visão, tinha alguém a olhar por esse património para o recuperar. Este é um outro exemplo, é um selo de chumbo do século XV, utilizado em documentos oficiais. Este do rei Dom Manuel I. Desculpa. No norte da ilha temos o forno de caule da Achada do Barrinho em São Vicente. Novamente um acompanhamento arqueológico que teve depois um projeto museológico, um trabalho de arquitetura e musealização para fins didáticos, culturais e de fruição. Gostaria de partilhar convosco também um pouco daquilo que trouxeram para o conhecimento das populações que aqui chegaram e que fizeram aquilo que nós somos hoje, não é? Um povo muito vivido e cultural. Estes são os elementos do cotidiano, são as formas de açúcar que atualmente, aqueles cones que são a representação heráldica da Câmara do Funchal, são os objetos que são colocados sobre a mesa e cuja origem é diversa e trans-europeia, de variedíssimas origens, como há pouco vos mostrei esse exemplar de Bilharminho, fragmentos cerâmicos dos Países Baixos, peças do Erra. Portanto, o comércio do açúcar foi tão rico porque ele é visível hoje pelas peças que estão nas unidades museológicas, que foram sendo adquiridas também por diferentes metodologias, mas uma outra parte desses objetos que foram recuperados vieram, felizmente, dos acompanhamentos arqueológicos que foram feitos. Se não tivéssemos o acompanhamento arqueológico, nós hoje não tínhamos a garrafa de vinho madeira mais antiga do mundo, 1630, quase em exposição. Temos coleções, mas não tão antigas como esta. Não teríamos, talvez, a forma de açúcar das mais pequenas que são conhecíveis, como o trabalho que a Ana vai apresentar, não sei se vai mostrar esse slide, mas que tem sido sucessivamente encontrado em vários sítios do Funchal e em Machico. E que é possível várias interpretações para esse exemplar. E perguntais, nós como terra povoada no século XV, foi necessário criar povoamento, infraestruturas, construções civis, religiosas, alfandegárias, estruturas políticas. Qual seria a cor da olaria da madeira nesses tempos? O vestígio daquilo que as pessoas usavam para comer, ir à mesa, buscar água, são estas que temos aqui. Esta é a olaria, são as peças fabricadas pelos madeirenses nos séculos XVI e XVII. E se nós folhearmos os livros de António Aragão, que é outro interessante investigador com uma extrema sensibilidade, Aragão questionava-se, o encontro, imensas referências nos textos históricos do século XVI, XVII, a habilidade dos oleiros do Funchal, de Machico, mas não tenho nenhum vestígio para mostrar ou para fruir. E isso foi possível graças ao trabalho também dele, recordo, por exemplo, no atual espaço onde está hoje o aeroporto de Santa Cruz, relativamente às obras de acompanhamento das ruínas do Convento da Piedade. Também foi possível encontrar uma das peças, que não está aqui nesse slide, mas penso que estará aqui. Outros exemplos da olaria madeirense. Esta fabulosa peça, esta balsa, que está disponível no Núcleo Museológico Solar do Ribeirinho, em Machico. Os equipamentos de cozinha,
de uso de mesa, de higiene pessoal da casa e outras tarefas, como o trabalho do osso. A relogicidade, vestuário e adereços, uma componente diversificada de objetos encontrados, nomeadamente ornamentos de vestuário e variadíssimas peças que nos ajudam a compreender o cotidiano, como esses que estamos aqui a ver, e o armamento defensivo e ofensivo, onde aqui Machico naturalmente também aparece como referência. Bom, também para não vos maçar mais, e porque este tema é Diálogos do Património Edificado, uma mensagem, ou talvez a mensagem que eu gostaria de vos deixar, é de que um dos sonhos que eu gostaria de ver, e vejo com muito orgulho o trabalho que esta nova associação está a fazer, é de que os arquitetos e os arqueólogos pudessem dialogar e trabalhar mais em conjunto. Porque se nós olharmos para a história destas disciplinas, que têm uma origem greco-latina na sua origem da palavra, arqueo, arqué, se olharmos para os textos do século XIX, eles estavam juntos. Era a Associação de Arqueólogos e de Arquitetos Portugueses, que aliás é das associações mais antigas da Europa. Claro que na altura havia pontos comuns, haviam pontos divergentes, e é muito mais fácil trabalhar sobre aquilo que é visível do que aquilo que não é visível. Eu tenho maior dificuldade em convencer, eu tinha na altura, de convencer um promotor de uma obra a dizer que muito provavelmente, sem ter visão raio-x, como é óbvio, que nos alicerces era possível recuperar patrimónios que iriam beneficiar as nossas gerações futuras, porque não é imediato. Queria enriquecer, digamos, dar uma certa vaidade ao promotor. Bom, encontrei aqui um tostão de prata do Manuel, como aconteceu em Machico, no edifício da Alfândega, ou noutros lados. E é essa, a maior dificuldade que eu tive foi essa. Mas onde é que nós fomos buscar os ensinamentos? Aos arquitetos. Fomos buscar a experiência dos arquitetos que, nesse diálogo, nos ajudaram a falar para os promotores, que têm essa experiência, não é? Nós não temos. Porque o arquiteto, com todo o respeito, vende, não é? Precisa de vender para pagar as suas contas, o visível. E, naturalmente, o arqueólogo também, para pagar as suas contas, precisa de vender o invisível. E estamos aqui numa dificuldade tremenda e, naturalmente, se trabalharmos juntos, o trabalho é muito mais facilitado. Naturalmente, o trabalho de um eleva o trabalho do outro. A outra mensagem que eu gostava de partilhar é a de, além de estarmos de mãos dadas, que possamos fazer um esforço para que tenhamos inventários, para que possamos cartografar, registar para a memória futura muito do património que infelizmente se perde, digamos, todos os anos. Porque se ele estiver registado, se estiver inventariado, se estiver desenhado, fazemos um trabalho meritório na perpetuação daquilo que é a memória e daquilo que é para nós uma das heranças mais inigualáveis. Porque não podemos esquecer, nós estamos numa região turística, temos que pensar no turismo, como é óbvio, como nosso primeiro sector económico, mas temos que pensar também nos madeirenses e nos porto-santenses.
no seu bem-estar, naturalmente, mas também na sua riqueza cultural, que não se esgota naturalmente do património natural, mas na sua paisagem construída. E se formos a escolher, ou se me perguntarem qual dos patrimónios edificados que melhor caracterizam a paisagem cultural madeirense, são os calcos ou os poios. E atualmente nós não temos não temos um único registro, um único conjunto classificado como património cultural destes poios. Também com responsabilidade minha, que já fui autarca, como sabem, e com outras responsabilidades. Não temos. E era importante refletir sobre isto, porque as componentes de construção dos calcos são variáveis. Bom, muito obrigado pelo vosso tempo. Espero que tenha passado a mensagem. Muito obrigado. Eu convidava-vos a todos, já estamos assim um bocadinho adiantados na hora, mas ainda assim convidava-vos a um pequeno intervalo para café, aqui fora no foyer, 10 minutos, não mais, só para isto não prolongar muito. Portanto, encontramos-nos aqui daqui a 10 minutos. Temos mais duas intervenções depois, da arqueóloga Ana Mendonça e do arquiteto João Mendes Ribeiro. Portanto, convido-vos a voltar. Muito obrigado.